Olá, alunos, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje a gente vai continuar falando a respeito de bioquímica básica e hoje a gente vai aprender sobre uma importante estrutura do nosso sistema, ou seja, é um componente essencial para a célula e sem esse componente a gente não consegue fazer os processos catalíticos, ou seja, os aminoácidos eles vão se tornar uma molécula mais complexa e essa molécula ela pode assumir a função de catáliso. Então, falando um pouco sobre os aminoácidos, a gente pode entender que é uma estrutura que vai formar uma molécula essencial para o nosso organismo. Então, quando os aminoácidos eles se unem, eles acabam formando uma estrutura chamada proteína. Então, a proteína ela é uma estrutura do nosso organismo que tem diversas funções, diversas finalidades, e a gente vai estudar cada uma delas para a gente conseguir compreender a forma como essa importante biomolécula se comporta dentro do nosso organismo. Só para vocês terem ideia, a gente tem uma quantidade pequena de aminoácidos. Ou seja, a gente tem mais ou menos em torno de 20 aminoácidos. E esses aminoácidos, eles são capazes de hoje de originar em torno de quase 50 mil proteínas. E dessas estruturas, 15 mil são enzimas. Ou seja, o nosso organismo, através desses 20 pequenos pedaços ou desses 20 pequenos quebra-cabeça, a gente consegue montar 50 mil estruturas. Ou seja, uma possibilidade enorme. Ou seja, há uma quantidade significativa de compostos que podem ser formados através desses pequenos pedaços que a gente chama de aminoácidos. Então, esses pequenos pedaços são, ao todo, 20 aminoácidos e cada um deles desempenha um papel extremamente significante, ou seja, são esses aminoácidos que vão desempenhar a polaridade e a forma com que essas proteínas elas circulem dentro do nosso sistema sanguíneo. Lembrando que o que? O nosso sistema sanguíneo ele é composto por uma parte celular, que é uma parte sólida, e uma parte não celular, ou seja, um meio reacional. Então, o que diferencia uma proteína dela ser capaz de conseguir reagir sobre esses meios são a forma como a gente faz a conexão desses aminoácidos. Então, a gente precisa entender o que são esses aminoácidos. Então, esses aminoácidos nada mais são que um grupo amino, um grupo carboxila e uma cadeia lateral, tudo isso ligado ao elemento químico carbono, ou seja, os aminoácidos eles possuem duas funções orgânicas numa mesma estrutura. Então, por isso que a gente denomina ele de aminoácidos, porque eles têm um grupamento amino e um grupamento carboxila. Porém, o que delimita, ou seja, o que é importante para a estrutura da proteína é essa cadeia lateral, ou seja, o grupo que vai fazer a funcionalidade, e isso vai estar muito ligado ao processo de como ele irá interagir ou não com a água. Para a gente conhecer um pouquinho, os nossos aminoácidos, como eles estão dispersos no nosso pH sanguíneo, e o nosso pH sanguíneo
é um levemente básico, a gente vai ter algumas situações. Ou seja, os nossos aminoácidos, eles têm uma característica que a gente chama de característica anfótera. E que é isso? É a capacidade de reagir com ácidos ou a capacidade de reagir com bases. Ou seja, no pH que a gente tem, que é o pH fisiológico, ele consegue se manter, porém esse aminoácido ele tem a característica de neutralizar bases e de neutralizar ácidos. Então, essa característica, tanto de interação com ácidos quanto com bases, está muito relacionada à característica anfótera. Lembrando que um ácido ele sempre vai ter um valor de pH menor. Lembra sempre que o quê? Que o ácido está relacionado geralmente com limão, com vinagre, então são coisas ácidas, são coisas que possuem o pH o quê? Mais baixo. Já o pH mais alto a gente considera de compostos básicos, ou seja, compostos que têm ali, por exemplo, o sabão, amônia, ureia. Então a gente tem substâncias que têm um valor muito elevado de pH. Como eu havia falado para vocês, o que faz a determinação da capacidade da proteína conseguir interagir com a água é a cadeia lateral, ou seja, aquele grupo R. Então a gente tem amino, carboxila e o grupo L. Então a gente vai ter compostos que podem ser polares, compostos que podem ser apolares. Então o que significa um composto apolar? É um composto que não tem uma característica muito afim da água. E já o composto polar, ele já possui uma característica mais intimamente ligada com a interação com a água. Então, a mistura entre essas diversas funcionalidades que as cadeias laterais possuem é elas que trazem as grandes surpresas e elas que trazem as diferentes conformações que cada uma das proteínas vai ter. Então, os aminoácidos, eles são repletos de surpresas. Por quê? Porque a combinação desses 20 aminoácidos que a gente tem gera 50.000 compostos. E uma coisa muito importante sobre os aminoácidos é que alguns podem ser sintetizados no nosso organismo e alguns não podem ser sintetizados no nosso organismo. Quando a gente fala de um aminoácido não essencial, significa que o nosso organismo ele consegue sintetizar esses aminoácidos. Então eu deixei grifado aqui para vocês, em verde, quais são esses aminoácidos que o nosso organismo possui e a forma que esses aminoácidos eles vão ser sintetizados quando eles forem necessários. Porém, o nosso organismo ele requer alguns aminoácidos que o nosso corpo não produz. Então, para sintetizar esses compostos, ou seja, essas proteínas, então esses aminoácidos essenciais, eles vão ser absorvidos de uma forma exógena, ou seja, a gente precisa incluí-los na dieta para que a gente consiga tê-los de uma forma disponível no nosso organismo. Então, o nosso organismo não produz esses aminoácidos. Então, a gente precisa que esses aminoácidos eles sejam o quê? Eles sejam adquiridos através das dietas. Então, esses aminoácidos essenciais, eu deixei eles grifados aqui para vocês em azul. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E o mais importante, que o aminoácido, ele é o pequeno quebra-cabeça
que vai ser responsável pelo quê? Pela produção das proteínas. Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.